Olá, olá! Começando aqui mais um Ecosystem of Startup. Hoje vai ser um ecossistema diferente, porque estamos com uma startup, agora, eu acho que é a terceira startup que vem esse programa, e uma startup que está numa situação muito especial, e por isso que eu quis convidar vocês. Eu recebi um áudio da Camila falando sobre uma experiência com o cliente, uma entrevista com o cliente. Eu falei, tá, eu preciso entrevistar eles, a gente precisa conversar sobre como está sendo essa jornada, porque para mim esse áudio é como é uma startup. E já quero começar também agradecendo a camisa que vocês deram aqui, camisa da Obrazap, né? Apesar de não sei se eu concordo com tudo, mas eu entendi que tem um humor sarcástico aqui nessa camisa, que a gente também já vai falar sobre ele. Mas antes eu quero agradecer e apresentar aqui os convidados de hoje, né? Começar com a Camila, né? Camila, vou ler aqui sua mini bio, que talvez não tão mini aqui. A mini bio da Camila, ela é publicitária, formada pelo UniCeub, com atuação em comunicação digital, planejamento de marketing, atendimento e growth, tendo trabalhado em agência publicitária e startup, sendo um foco em resultado, com paixão por aprender e superar desafios. Encarei oportunidades diversas em áreas onde vejo sinergia com o meu conhecimento, tendo produzido conteúdo e gerenciado redes sociais, planejado campanhas publicitárias, atuado como CS em times de atendimento ao cliente e tendo sido responsável direta pela geração de leads como Account Specialist no mercado B2B. Atuo como Growth, fazendo toda a parte de planejamento e SEO, otimização da jornada do cliente, tráfego pago, Google e Meta, otimização e ações de retenção de cliente. E-mail marketing e correção de tracking do site Pixel, GA4 e Tag Manager. Domino skills de comunicação e tenho foco na solução e não no problema. Estava falando isso aqui agora há pouco. Já trabalho há 7 anos no meio de startup, trabalhei com a Talkative, Caixa Imóveis, UseFlow e agora com Obrazap. E a Camila foi quem me apresentou, né, esse time aqui, a gente se conheceu no evento, foi muito legal. Eu, assim, achei muito massa como você olha para o cliente e encara as mudanças que precisam acontecer. Eu acho que uma das maiores dificuldades, e por isso que até eu quis convidar vocês também, foi pelo posicionamento que vocês têm de estarem abertos para o erro. Isso é tão difícil de encontrar. E, obrigado, Camila, por ter vindo aí se colocar nessa posição. Obrigada a você, obrigada ao Lancei por essa oportunidade. Desde a faculdade do meu TCC, né, eu fiz sobre a Movile, um estudo de caso, e eu queria saber como essas startups inovando, onde elas não tinham nenhum tipo de referência, certo? Porque é algo novo, como elas comunicavam isso, né? E aí, a partir daí eu me apaixonei, né? Faz parte de mim, de quem eu sou. Eu gosto de desafios, mas como eu fiz em Pretec, a gente aprende que são riscos calculados, né? Então, você aprende onde você vai entrar, como você vai sair, né? É importante. E a startup faz parte de quem eu sou, né? Faz parte, essas mudanças são necessárias. Nós, como os startupeiros, né, temos que a gente tem que se alinhar às mudanças, são muitas mudanças, né, as estratégias mudam toda hora, porque o ecossistema, ele tá vivo, não é algo que tá ali, pronto, acabou. Às vezes a gente escreveu uma coisa que amanhã já tá obsoleta, o conteúdo, então você não pode achar, nossa, a estratégia vai mudar, é cansativo às vezes, só que quando você tem esse perfil, quando você entende, né, e eu já venho fazendo isso há muitos anos. Então, eu já vi coisas que deram certo, passei pela parte de processo comercial do zero, trabalhei com marketing político, com Talkative. Então, assim, eu vi tantas mudanças, vi também metas, né, que não eram batidas, alcançadas e desmotivou, né, a equipe. Então, hoje eu aprendi a trabalhar com metas, né, coisas alcançáveis para a gente se motivar, não desmotivar, porque já é difícil, né, nossa caminhada. Então, eu sou apaixonada, né, por startup, por esse organismo vivo, e a Obrazap me proporcionou, né, essa jornada desde o início, porque eu entrei nas startups, elas já estavam caminhando com algumas coisas, né, eu trabalhei com processo comercial do iniciozinho também, mas a Obrazap,
assim, a gente foi meio que construindo junto, né? Uhum. Conheci o Marcos também há muito tempo fazendo um curso de tráfego pago de Google Ads. E ele falou, não, quando for a hora certa eu vou te convidar. E realmente foi um momento que tanto ele precisava quanto eu também, e deu certinho. Então, conseguir ver a evolução da startup é um prazer imenso, assim, é indescritível. A gente quer o dinheiro, a gente precisa, sim, é óbvio. Mas quando você vê seu trabalho dando resultado, quando você vai atrás e vê as coisas acontecendo, não tem... Nossa, é assim, da parte profissional, é um gás para você continuar e não desistir. Total. Eu gosto muito da sua postura desde o primeiro dia, quando a gente se conheceu lá no curso, e todas as conversas que a gente teve de estar aberta para o erro, aberta para a mudança. Isso não é fácil de encontrar no mercado, então, pô, muito maneiro. Obrigado por estar aqui hoje, Camila. Obrigada a vocês, obrigada, Rogério. Então, hoje, agora, falar aqui com também o CEO da Obrazap, engenheiro civil, fundador, CEO da Obrazap, empreendedor de terceira jornada, Marcos. Muito obrigado, Marcos, por estar aqui com a gente hoje também. Obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui, tá? É uma honra. Você, pessoalmente, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Eu sei que o nosso time também tem. Você foi uma pessoa que, num primeiro contato, teve um diagnóstico muito assertivo sobre a nossa empresa. Então, foi um contato que falei aqui para você mais cedo, jogou a gente numa outra rota, tá? Acredito muito no propósito do Lancei Essa, no propósito de a gente formar uma comunidade. A gente também estava falando isso aqui mais cedo, né? Aqui no nosso Centro-Oeste é muito carente, né, dessa mentalidade de comunidade. Então, a gente, como empresa, se propõe a estar abraçando esse tipo de compromisso de formação do mercado. E, cara, saber que tem uma plataforma igual a Lancei Essa, que já trouxe tanta gente, a Natália, que é uma amiga pessoal, então, pessoas muito gabaritadas, e saber que as pessoas que estão à frente são pessoas igual ao seu gabarito também. Então, a gente... Cara, é uma honra mesmo estar aqui. Pra gente é mais uma conquista. Massa, muito obrigado. Quero conversar mais, quero entender até o que foi essa mudança aí, porque vamos falar a gente conversa tanto de empreendedorismo, né, que a gente vai reviver essa história para eu poder lembrar também o que foi. Claro. Fiz questão da gente não conversar antes, coisas que eu queria conversar aqui, porque a gente sabe que às vezes não sai. Mas vamos nessa, beleza? E por último, mas não menos importante, de Glauco, full stack developer, com vasta experiência em desenvolvimento de software, atuando como CTO na Obrazap, empreendedor apaixonado por inovação e tecnologia, sempre em busca de soluções que transformam ideias em realidade. Obrigado, Glauco, por vir hoje aqui. Cara, eu que agradeço. Não tem, assim, como expressar esse momento aqui, porque dentro da história, da jornada da Obrazap, do tempo que nós nos conhecemos, tá aqui é uma mudança, cara, é algo que não tem outro patamar, não tem nem como descrever. E num curto espaço de tempo, porque nós estamos falando do primeiro semestre de 2024. Então, para o primeiro semestre de 2024 é uma grande conquista, é um resultado fantástico. Eu falo muito isso para Camila, a gente conversa muito sobre realmente explorar e focar na mudança do cenário, de conseguir não dar tanta atenção para os nossos ruídos, para as nossas chateações, conseguir criar filtros pessoais e profissionais para chegar onde a gente está aqui, né? E é incrível. Então, receber o convite é uma enorme, assim, é uma honra estar aqui, porque vindo realmente de alguém com tanta experiência, com assim, um conteúdo tão profundo e rico como vem da equipe, do pessoal vem num todo, né, do projeto, é algo que, cara, não tem preço. Não tem como dizer assim, olha, vou definir, não tem. Isso aqui tem um valor imensurável. É realmente uma satisfação enorme. Muita gratidão em ter nos recebido e ter convidado a nossa equipe para estar aqui hoje. Eu que agradeço, estamos entre iguais aqui, eu tenho certeza absoluta, porque eu sei da qualidade de trabalho de vocês e é por isso que a gente está aqui conversando hoje, né? E aí, queria entender um pouco
para contextualizar a história da Obrazap, eu queria entender quanto tempo que a Obrazap está no mercado, quando que vocês começaram? Tá. Rogério, a Obrazap, ela nasceu como ideia em 2015. Uhum. Era uma época que eu tinha uma construtora. Então, o meu background todo profissional é na área de construção civil. Eu sou filho de construtor. Então, a minha jornada da vida inteira foi na área de construção civil. E em 2015 eu tive essa ideia, mas foi aquela coisa que você anota no guardanapo. Aham. Né? Em 2018 eu fiz uma pós-graduação na Getúlio Vargas em estratégia de mercado. E aí foi quando a minha visão abriu Uhum. para essa inovação, essa era 4.0, né, que estava chegando no Brasil. Uber, iFood, essas coisas ainda estavam se estabelecendo em 2018. Hoje, para a gente, isso é muito, né? Igual o telefone celular, mas antigamente... Se a gente lembrar daquela época, cara, né? igual a Camila falou, tipo assim, o que os caras estão fazendo? Como é que eles estão fazendo? Não tem referência, não tinha nada. Uhum. Você sabe, era tudo mato, né? É. E aí, cara, foi justamente com um professor de marketing, né, que ele trouxe toda essa inovação. Então, assim, minha mente explodiu. E o snap ali foi quando eu percebi que, da época que eu me recordava de acompanhar meu pai dentro dos canteiros de obra, Uhum. até 2018, nada tinha mudado. Tudo permanecia a mesma coisa. Só que a internet, ela não respeita fronteira, limite, ela vem. Ela é avassaladora, a tecnologia, né? E tanto que hoje certas coisas não se voltam mais atrás. Uhum. Né? Não tem como a humanidade viver sem Uber, sem iFood, isso é impensável. Então são passos que não se dão para trás. Uhum. Visto isso, então, eu vi que tinha essa oportunidade e, dado o meu conhecimento do mercado, não era uma oportunidade, eram milhões de oportunidades. E foi quando a minha cabeça ela foi para várias direções. E eu tive uma conversa com esse professor. Ele foi, inclusive, o primeiro mentor da Obrazap, Marcos, um grande abraço. E ele sentou comigo e falou, cara, a gente tem que tem que ter foco. Não adianta querer abraçar o mundo, tem que ter foco, porque a ideia da Obrazap como um projeto inteiro é para ela se tornar um ecossistema. O ecossistema ele é formado de várias partes. Uhum. Ele falou, cara, não adianta você querer falar de um ecossistema, vamos olhar primeiro para as partes. Uhum. E foi quando ele falou, cara, hoje está muito famoso, como modelo de negócio está muito em alta, marketplace. Isso nessa época de 2015, Naquela época, 2016. 2018, estava começando madeira ali, bem pequenininho, muita pouca Eu lembro, coisa. todas as startups nessa época eram marketplace. Depois tudo virou SaaS, agora é tudo IA. Exato, e agora BaaS, não sei o que, BaaS, não sei o que. Enfim, tava nesse ciclo, ele falou, cara, vamos fazer um marketplace. Vamos começar por aí, que é um modelo de negócio plausível. Ok, e então a Obrazap, que o nome original era obrafácil.com, começou com a ideia de ser um marketplace para pequenos e médios varejistas locais. Cara, eu acho isso muito engraçado, porque eu comecei igual também, assim, a gente vai ser um marketplace. Nem sabe se é isso que o cliente quer e se esse é o que funciona, né? Mas a gente já sabe qual é a solução quando a gente vai funcionar, né? Perfeito. E quando é que vocês tiveram esse estalo de que, né, não necessariamente o marketplace, mas a solução para os clientes de vocês? Rogério, na época, como veio muita ideia de todos os lados, eu não tinha ideia de nada, cara. E outra coisa também é porque, assim, eu sempre eu tive carreira de engenheiro dentro de grandes empresas. Eu sempre fui engenheiro. Eu nunca fui da área de tecnologia, cara. Então, assim, para mim, eu tive que, de fato, encerrar a minha carreira como engenheiro para começar a estudar sobre tecnologia. Eu não sabia nada, cara. Nada. Esses termos, CAC, LTV, tudo para mim era novidade. Tudo. Eu pegava dicionário de startup para ler, para entender os termos, de verdade. Porque... Continua. E então, assim, eu não nasci com um objetivo. Porém, eu entendia que
marketplace é nada mais do que mais um canal de vendas, Uhum. né? Total. E se você vai levar para um cliente, potencial cliente, mais um canal de vendas, eu acreditava que teria uma aceitação, certo? Uhum. É uma lógica plausível. E fui começar a dizer... mas primeiro eu fui colher com alguns comerciantes se a ideia fazia sentido ou não. Você foi entrevistar. Isso, validaram a ideia. Ok. Não, sim, funciona. Eles chegaram a pagar alguma coisa? Não, Tá. não. E validação primeiro, tá? Da ideia. Uhum. Não foi protótipo, não foi MVP, da ideia. Cara, se eu trouxer para você uma página na internet para você fazer, colocar seus produtos, você acha que seria legal? Acho. Ok. Perfeito. E esse é um perigo que é muito interessante. O Hugo, que também faz aqui o ecossistema com a gente, ele fala que ele fez isso era o iFoot dele, que era campo de futebol. Então ele ia para os campeonatos e ele falava, se eu criar essa solução aqui maravilhosa, você vai querer? O cara, quero. Aí, claro, né? Uhum. Aí na hora de pagar, que ele Exato, não quer. Né? Exato. E aí, ok. Então, fui para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Então, agora vamos conversar com a equipe de desenvolvimento para a gente ter algo fora dos papéis, né? Então, o tal do MVP, que foi outra sigla que eu fui procurar, assim, a definição, cara, até na Bíblia eu procurei, porque eu não consegui entender o que era um MVP. Porque, de fato, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, muitas startups, existem uma definição, ela se aplica a muitas coisas, a muitos casos. Às vezes um MVP é uma planilha de Google Docs. Total. Às vezes um MVP, cara, você vai ter que realmente fazer um low code, um no code, alguma coisinha, o cara clicar na tela. E eu tinha certas convicções disso. Eu falei, cara, eu vou ter que clicar. Porque você apresentar um projeto que está na sua cabeça e até você abrir um fluxograma para a pessoa, ela não consegue enxergar. Claro. Está na sua cabeça. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer um protótipo. Né? E ok, então fui atrás de uma software house, né? Porque na época, e esse aí entra no primeiro dilema do startupeiro que está começando. Software house ou programador, né? Só que eu tinha zero de competência técnica para lidar com um programador. Então, se eu caísse na mão de alguém que quisesse me levar na barriga, enfim, eu não teria capacidade de cobrar essa pessoa, percebe? E se ele sumisse, porque, né? Enfim. E você não tem nem relacionamento, né? Não tem, conhece, cara, não sabe tem. que é front-end, back-end. E falar, não, tem plataforma de desenvolvedor da Índia. Cara, como é que eu vou conversar com um cara da Índia? Entendeu? Então, assim, aí eu falei, cara, eu vou optar por uma software house porque é contrato. Certo? Certo. É assinado, é contrato, tem escopo de entrega e tudo mais. Ok. Aí fui pro segundo erro, que hoje eu olhando para trás eu vejo que é um erro. Qual que é a melhor software house de Goiânia? É tal. Vou nela. Cheguei lá, olhei o portfólio de cliente, era Banco do Brasil, Petrobras, Votorantim. Eu falei, meu Deus, é aqui. Qualidade é aqui. Aí, porque eu falei, cara, eu quero qualidade. Eu quero gente compromissada e tal, vou levar para um time. Ok. Aí eu consegui qualidade. Só que qual que é o grande problema? Dentro de uma software house, você é mais um cliente. Quando você entra numa software house, que os clientes são a Petrobras, o Banco do Brasil, quem que é a Obrazap? É a última da fila. Quem que vai desenvolver o seu software? A Camila tá aqui. O tanto que ela sofreu, porque ela entrou no projeto, ainda estava na software house. A gente sofria. De sofrimento, assim, dor física mesmo. Se precisar alterar uma vírgula, você não altera, cara, né? você vai alterar uma vírgula, você tem que falar com o gerente do projeto. Aí ele vai solicitar uma reunião, não é, Camila? E se você pedisse para eles apresentarem um documento, uma apresentação do que estava sendo feito, era muito desorganizado. E ficava parecendo que a gente ficava desconfortável para a gente, como se a gente estivesse cobrando uma coisa que a gente tinha pagado. Exato, cara. Entendeu? Exato. Então, assim, só para dizer assim, eu também cometi esse erro, tá? Então pronto. Que bom que as histórias... Não tem velocidade de mudança, né? A gente precisa fazer um experimento hoje, daqui a 3 dias é outro experimento, daqui a 3 dias é outro experimento. Exato. Como é que vai fazer com essa burocracia, né? Que é a burocracia do processo, né? A burocracia do processo. E era, assim, muito complicado, porque tinha certas coisas que Camila, a gente tem que fazer isso. E o fogo
um incêndio pegando. Camila, a gente tem que fazer isso. Aí ela não podia entrar em contato com o colaborador direto, porque o gerente do projeto exigia que passasse por ele, para ele distribuir as demandas, porque ele é que colocava as agendas de todo mundo que estava abaixo. Então a gente não tinha essa coisa, fulano, para aqui pra gente resolve. Não, entra na fila, traz a demanda, o gerente vai alocar a demanda de vocês. Então era um processo, cara, que para resolver uma coisa, sinceramente, era uma semana. Super burocrático. E assim, para passar um direcionamento. E aí, para receber. Isso. Era difícil. E para receber. Porque tinha que agendar vídeo, conferência, não sei o quê. E outra, eles não atendem o cliente, né? Assim, para mim, o desenvolvedor tem que falar com o cliente. Aí você fala assim, já treme, né? Pelo menos o pessoal lá da Pro Bono, eles ficavam assim. Como assim? Você quer que eu fale com o cliente? É uma coisa que é difícil pro startupeiro muitas vezes entender nessa parte. Assim, quando você vai falar da parte da tecnologia e você entra nas disciplinas da engenharia de software, né? Você vai ter que cumprir, você tem que fazer o levantamento de requisitos. Isso, exato. Se não tem levantamento de requisitos, não tem nada, entendeu? Você pra que começar a desenvolver, né? Agora eu vou te falar, o Marcos, ele foi uma pessoa que ele não foi, que a gente fala que é aquele empreendedor apegado à ideia. Nossa, meu nenenzinho, eu fiz você. E assim, tava um pouco difícil a gente conversar e de mostrar para ele, porque ele já estava envolvido, né? Então, assim, aí eu comecei a falar, Marcos, vamos fazer aqui uns testes no site, entendeu? Então, comecei a trazer coisas sólidas para que ele pudesse perceber que, além do atendimento ruim que eles tinham, pra gente não valia mais a pena daquele jeito ele estava. E aí foi uma mudança. E aí ele realmente desapegou, falou, não, Camila, vamos procurar, vamos atrás de solucionar isso. E como é que vocês conseguiram encontrar um sócio de tecnologia? Cara, isso aí é aquelas histórias assim que a vida traz. Porque a Camila, é engraçado, a Camila, ela é uma profissional que hoje a gente se conheceu em 2015 num curso de Google Ads. E lá nesse curso, eu nem interagi com ela direito, mas tinha um grupo do curso no WhatsApp. Mas vendo ela falar, vendo ali ela nas dinâmicas, eu falei, cara, eu vou salvar o contato dela, porque como eu já tinha essa ideia, que eu, igual eu falei, eu anotei no guardanapo lá em 2015, um marketplace, né? Era nem um marketplace, mas um site de profissionais. E, cara, essa menina lá na frente vai compor. E aí... Você vê, às vezes a gente acha que a gente não tá sendo... A gente tá só participando, mas a gente tá sendo percebido, né? Claro, lógico, exatamente. Eu sempre aprendi muito... a gente tem que... Gestor, ele tem que ter um olhar muito clínico sobre as pessoas, né? Então, o que acontece? E aí, passado muito tempo, acho que em 2018, a gente voltou a conversar um pouco, mas não tirei o projeto ainda do papel, porque eu ainda trabalhava, estava numa empresa de engenharia. Já estava nesse conflito de sair da empresa para me dedicar ao projeto, de querer me alocar em algum dos dois, que eu estava com um pé em cada lugar. E nada estava indo muito bem feito, né? Aí eu tive uma cobrança dentro da empresa, porque, cara, eu tinha que sair para ir em evento de startup e voltar, assim, uma coisa que não tinha nada a ver. E foi justo. Tomei essa chamada, falou, você tem que escolher. Aí eu falei, cara, vou escolher a Obrazap. E saí em novembro de 2020. Vim desenvolvendo junto com o Alexandre, nosso outro sócio que não está aqui. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Já sei, uma ideia boa agora. Já sei. Cara, ele me ligava. Mas vamos lá. Ele me ligava e ficava falando mais de 1 hora. Camila, eu tenho essa ideia aqui, vai sair, eu já tô aqui concorrendo ao de tal. Tipo, as coisas iam acontecendo, ele me ligava pra falar. Olha, agora, mas então, daqui tanto tempo vai dar. Tipo assim, ficava mantendo o networking, sabe? E eu realmente, eu sempre acreditei na ideia. Ficava acompanhando, assim, eram ligações de 1 hora, 1h30, 2 horas, e ele falando as ideias dele, cheio de ideia. E eu, eita, a cabeça desse cara vai explodir, meu Deus. É muita ideia. Mas aí, chegando, o Rogério, na resposta, então a Camila, cara, ela é a pessoa, assim, ela é um imã de bons profissionais, ela é um imã de pessoas, assim, que até hoje, todo mundo que ela trouxe pro projeto, assim, para dar uma olhada, para participar de uma etapa específica, cara, ela, depois
que essa pessoa entrou e saiu, o projeto estava em outro degrau. Percebe? Então, assim, esse poder dela de network é absurdo. E foi numa dessas, eu não sei muito bem os detalhes, mas no lado pessoal, e a Camila vai falar, que ela conheceu o Glauco, que era, se eu não me engano, namorado de uma amiga, enfim, alguma coisa assim. E foi justamente nesse momento que a gente estava nessa... A gente estava azedo, assim, porque, cara, o projeto não tá saindo do lugar, porque a gente tá numa software house, que a gente não tem espaço pra gente, velocidade. E todo mundo, na época, a gente já tava num nível de exposição que todo mundo falava, cara, vocês precisam de velocidade. Velocidade. Vocês estão parados. Passa uma semana, não fez nada, não tem nada. Então, assim, de repente a Camila chega, Marcos, conheci um cara aqui, full stack, e não sei o que, tal. Ok. Falei pra ele do projeto, tipo assim, ela foi falar isso pra mim uma semana depois que ela já tava conversando com o Glauco. Pra eu entender, como é que foi do seu lado aí, Camila? Como é que você trouxe um cara de tecnologia? Porque uma coisa que eu escuto muito é, dos empresários, onde é que eu acho essas pessoas de tecnologia? Né? Então, como é que foi? Então, eu sempre gostei de manter essa minha base de networking. Foi uma coisa que eu aprendi com a professora Joana Bicalho, lá no CEUB, na faculdade. E eu mantive isso. E eu sempre aprendi a ficar atenta às oportunidades. E eu e o Marcos, a gente estava penando demais, cara. A gente já estava com ideias boas, a gente já estava com ideia de estratégia de comunicação, a gente já queria fazer ali a validação, e só que não ia para frente. E aí, de repente, uma amiga em comum, né, que estava namorando o Glauco na época, virou pra mim e falou, a Camila trabalha com startup, Glauco. Aí eu olhei e falei, por quê? Aí ele, eu sou full stack. Aí eu falei, mentira. Aí pronto, aí a gente começou a conversar. Foi. Ela que me acusou, né? Ela te perguntou sobre o projeto, né? Ela perguntou, como tá indo com o projeto? Aí você falou... Aí falou que precisava, tava procurando um programador. Aí ela falou, ele é full stack. Aí eu olhei pra ela assim, eu até falei assim... Aí eu liguei pro Marcos e falei, Marcos... Começou a falar, conhece o nosso projeto? Aí começou a falar da Obra Zap. Aí eu falei, não, ótimo. Aí ela realmente, assim, como ela fala, o dinamismo da Camila, assim, ela tem uma paixão pelo projeto, né? Então, assim, ela começou realmente a falar e realmente apresentou o que tinha até o momento. Você trabalhava na época? Eu já sou programador há mais de 20 anos. Sim, mas você estava num projeto fixo? Não, minha empresa, minha família, ela tem empresas na área de prestação de serviço, outsourcing, terceirização de mão de obra. Então, até então, eu estava atuando na supervisão de empresas, de 3 empresas que tem, né, do grupo da família, né, diretamente com o primo. E nesse momento eu ainda estava atuando junto às empresas. Então, assim... Mas como que foi pra você quando você viu a Camila com essa energia que a Camila tem, né? De já falar e fazer ali o pitch pra você. Sendo bem sincero, a gente sempre acaba falando isso assim. Eu comecei a empreender mesmo em 2015 também. Naquela época quando todo mundo deu o boom vou largar tudo e vou tentar empreender também. Eu também fui na mesma onda. Cheguei a ter 2 salas aqui no setor bancário, né? Pra montar agência e tudo mais. E, assim, startup. E resultado? Falha crítica. Normal. Falha crítica. Foi a primeira lição. Primeira caminhada. A primeira lição que foi o quê? Falha crítica. Aquele normal da primeira... Quando você vai... Então, assim, com muita sede, né? E daí a gente vai aprendendo que nesse cenário, quando você... assim, é muito assédio em cima do profissional de tecnologia. Não adianta dizer que não é. É muito. Muito assédio. Muita oportunidade, né? Muita oportunidade, mas também, vamos falar assim, que a gente costuma dizer, né? É muito proposta cachorra. Sim. Tem muita. Aquela assim, vamos dizer logo assim, porque aquela assim, tem muitas... Todas as ideias são válidas, são incríveis, são fantásticas, mas muitas das vezes não tem muita vantagem. Principalmente que com aquela visão de antigamente era muito daquela que todo mundo, assim, sempre que você entra não, vamos entrar e só que não tem nada. Entra todo mundo no couro. Irmão, é muito difícil você sair de um cenário e falar, não, tô entrando realmente todo mundo no... É complicado. Então, assim, pro desenvolvedor, pro pessoal, pro profissional da área da tecnologia, pesa muito nesse cenário para ver. Então, você normalmente sempre vai
tem muita cautela. Uhum. Então, você passa bom tempo analisando e você não recebe uma proposta. Uhum. Você tem propostas o tempo todo na tua caixa. Teu telefone sempre tem uma nova ideia. Cara, eu tô com uma ideia. Todo mundo, por quê? Porque todo mundo tem ideia. Imagino. Assim, aqui nós estamos num cenário aqui que é uma mesa que eu tô na frente aqui de 3 altas habilidades. Então, assim, toda hora eu tenho uma nova alta habilidade chegando em você. Uhum. Né? Porque quem tá nesse cenário aqui se a gente colocar no patamar mesmo assim, mesmo que não reconheçam, são pessoas de altas habilidades. Uhum. Então, assim, você tem inovação pipocando o tempo todo. E eles querem, todo mundo quer ver os sonhos sair. Uhum. Então, quando ela chegou mesmo, a Camila, ela veio trucidando. Fiz o pitch. Ela fez o pitch mesmo. Mas ela fez o pitch, ela me pegou assim. é a pitcheira oficial da Albrazap. Fez o pitch, me pegou assim pelo ombro, assim, falou... E aí? Vem pro nosso projeto? Tá bom. Vamos E eu liguei pro Marcos. Aí eu falei com ela, conversa com o Marcos, conversa lá com o CEO do projeto, conversa com o pessoal, marca uma reunião. Me apresenta o projeto, mas eu não tenho como falar nada sobre o seu projeto, porque ela falou muito de onde estava, o estágio que estava o projeto. O patamar falou, olha, mas eu não tenho como falar nada. Por quê? Porque pra mim eu só consigo te falar alguma coisa quando eu der uma olhada na sua documentação. É tipo... Uhum. Preciso entender o que é pra construir aqui. Cadê o requisito? Me dá o levantamento de requisitos de vocês, que vocês tiveram. Aí ela começou, mas eu não tenho. É porque tava difícil pra gente. A gente pedia uma alteração, uma coisa, uma documentação. Pra você ver o nível que tava. Então, assim, eu tive que ir abrindo as coisas, encantando o Glauco com as coisas. Olha, e aqui a nossa ideia é assim, não, mas a gente já vai fazer isso aqui. E aí ele começou a se interessar também. Ele começou a perguntar. E aí eu liguei pro Marcos e falei, Marcos, acabou de passar um unicórnio aqui na minha porta. E ele não vai passar Ela duas usou essas vezes. palavras. Unicórnio. Eu falei, acabou de passar um unicórnio saltitante aqui na minha frente. Lá ele. Tô brincando, mas no aspecto de, tipo assim, cara, uma coisa... Oportunidade, uma né? oportunidade, porque... De sair da situação Da que a você gente tava, de juntar uma pessoa com a equipe, com o mesmo gás, com a mesma cultura organizacional que a nossa, de fazer acontecer, porque o Glauco, ele é super animado, você tem que dar um stop nele, porque ele fala 1 trilhão de coisas, e a gente precisa ir falando, calma, Glauco, que a gente tem que pegar a ideia com você, entendeu? Então, assim, quando eu percebi, eu falei, cara, eu vou mostrar, assim, eu tenho muito cuidado em apresentar as pessoas, porque é um projeto que a gente cuida com carinho, entendeu? Então, assim, eu fui entendendo a parte dele, ele foi me mostrando o que ele já tinha feito, eu fui mostrando para ele o projeto, e aí a gente conseguiu fazer uma reunião com o Marcos e com o Alexandre, e aí a gente foi, né, ajeitando as coisas, conseguimos aí uma conexão certa, com uma proposta, né, coerente, e aí o Glauco aceitou e entrou. Pô, muito maneiro. Ótimo. Eu fico feliz de ver um grupo assim, sabe? Quando dá essa liga. Para mim, o que mais tem valor é a vontade das pessoas de executar. E isso é o que eu vejo aqui, né? Essa vontade, essa energia que você falou da cultura certa, né? Dele chegar com a mesma cultura de vocês e estarem afim, porque errar, com certeza vai errar, né? E Com certeza. como é que a gente vai passar por cima desse erro e aprender? Isso. E não é nada contra as fábricas de software, é só porque eu também passei por isso e eu acho que talvez não seja o caminho de uma startup, né? Rogério, mas tem um outro aspecto também, que é assim, cara, para quem tá começando do zero, que era o meu cenário lá atrás, primeiro, igual eu falei, eu vi a segurança do contrato, do escopo bonitinho e tal, ok, perfeito. Só que existe uma vantagem também dentro de uma software house, que são várias pessoas dentro do projeto. Então, várias pessoas trazem visões ali para dentro, soluções. Isso acontece dentro de uma equipe, dentro de uma software house. Às vezes você coloca, por exemplo, porque todo profissional ele tem uma personalidade, ele tem o seu jeito de fazer, de atuar. Se você coloca na mão de um programador, que o jeito dele é, cara, vou fazer isso aqui nativo, na tora, às vezes não é esse o caminho, tá? E... Então, assim... Geralmente não é, né, esse caminho. Geralmente não é esse o caminho. Então, essa flexibilidade dentro dessa área de tecnologia, ela é fundamental. Dentro da software house também, novamente voltando um pouco para a história, a Albrazap, que era a obra fácil, nasceu com essa ideia de ser um marketplace. Quando eu cheguei lá para conversar com o diretor técnico mesmo, o cara que era o desenvolvedor, ele falou, cara, deixa eu te explicar como funciona um marketplace.
o que é um API? Eu não sabia nada disso. Aí ele falou, cara, você vai ter que se conectar ao programa ERP que o cara tem lá, certo? Nós estamos em Goiânia. Existem milhões de programas ERP, por exemplo, existe o SAP, vários mega, e existem vários regionais. Eu te garanto que o mercado goiano aqui, 95% é regional. E fazer a integração API com ERPs regionais é um por um. E aí, cara, ele começou a me explicar o que é desenvolver um marketplace. Mas eu sou teimoso. Eu falei, cara, ok, vamos lá. Eu vou atrás de entender o mercado, como é que funciona, para ver a possibilidade. Porque ele falou, a primeira coisa que eu preciso que você faça é um levantamento de qual é o software mais usado. Porque a gente direciona para esse software. Ok, eu acho que ele estava fazendo um teste comigo, ele achou que eu não ia fazer. E eu fui ao mercado fazer esse levantamento. Lembrando que o nosso foco era pequenos e médios lojistas. Nesse caminho, eu encontrei fornecedor que faturava 50 milhões por ano e que controlava o negócio no caderno. Vixe, Maria. O cara não tinha RP. Então, você imagina daí para baixo, né? Então, a primeira barreira para o projeto de um marketplace regional era o próprio mercado. Adesão à tecnologia. Adesão à tecnologia. Aí, novamente, engenheiro, a gente é treinado para resolver problema. Ok, se eu não vou poder... O cara não tem um software para eu me conectar a ele, eu desenvolvo o software e jogo na mão dele. Né? Ideia, né? Aí, fui conversar com Paulo Moraes, que é um programador também, um dos investidores da Zapay. Que é um dos mentores também da Obrazap. Paulo, não sei o quê, papapá. Ele falou, Marcos, você sabe o que é desenvolver um sistema ERP? Não. Ele cara, eu sou programador, eu já desenvolvi, minha carreira eu fiz em cima disso. Cara, é coisa de 6 mil linhas de código. Aí ele falou, não é de graça, assim, da forma como você está imaginando. Segunda coisa, você entrega o programa na mão do cara. Esse cara vai saber usar seu programa, ele vai ter vontade de... Quem que vai alimentar esse programa? Cara, de repente, a lista de obstáculos que era assim, é o ERP? Ok, eu resolvo. Ela virou uma lista assim, uma montanha, intransponível para aquela época. Talvez hoje já exista tecnologia que torne isso muito mais acessível, muito mais possível. Então foi... Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é o propósito da Obrazap? A Obrazap hoje, o propósito é conectar hoje, porque vamos lá, a nossa visão, ela é em etapas. Então, hoje, o propósito da Obrazap é o quê? É conectar todo o mercado de construção civil. Porém, na etapa que nós estamos, a gente começa com os prestadores, trazendo os prestadores para dentro da internet. Porque o nosso público-alvo, ele tá fora da internet, cara. Entendeu? Então, aí, só fazendo um atalho na conversa, quando eu vi esse obstáculo no marketplace para lojas, fornecedores, eu falei, cara, então vamos para prestadores, um marketplace de serviços. E aí fui buscar os benchmarks, GetNinjas, Habitismo, enfim, fui estudar o modelo de negócio. Como que eles funcionam. Usar, todo dia usava e tal, e tal, e tal. E anotando. Isso aqui dá para melhorar, isso aqui tá muito demorado, isso aqui não faz sentido e tal, 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 e tal, tal, tal. E pivotamos, né? Foi outra palavra que eu aprendi o que era pivotar, que eu nem sabia. Aí pivotamos, foi a primeira pivotada da Obrazap, foi essa. E o protótipo já nasceu com a Obrazap sendo um marketplace de serviços. Então veja que a gente não teve, por conta de expor o projeto ao mercado, a entender o funcionamento do mercado, a gente, digamos assim, não perdeu tempo desenvolvendo algo para entregar e o cara chegar, não, mas isso aqui eu não quero, entendeu? Eu não preciso, eu não faço assim. Nem que vocês estavam desenvolvendo na Software House antes. Não. A Software House foi uma primeira conversa para a gente entender o que seria o projeto que a gente estava discutindo. Vocês não chegaram a desenvolver? Não. Aí, vamos migrar então para Marketplace Serviço. Aí a gente passou por protótipo, lá no Adobe, o protótipozinho para você clicar e tal, tal, tal. Ok. E foi assim. Viemos desenvolvendo. Eu novamente, pesquisei os concorrentes. Às vezes é um medo que a gente, como empreendedor, tem
Fazer o benchmark. Fazer o benchmark, que a gente acha que, cara, vai que o cara tá fazendo melhor que eu e eu vou ficar para baixo. Não, se ele estiver fazendo melhor que você, aí que você tem que trazer a competição para outro nível. E outra coisa, todo mercado existe espaço para o primeiro, segundo e o terceiro. É isso. Tem gente que não gosta que quer ser o primeiro. Cara, 99 deu errado? Não. Que loucura isso, né? De você querer ser primeiro, assim, tipo... Não é uma questão de momento. Então, assim, quando a Apple lançou, eles eram primeiro, aí vem a Microsoft com Windows 95, vira primeiro, Exato. aí daqui a pouco a Apple volta, passa primeiro de novo, agora a Microsoft tá vindo de novo com... Aí a Apple vem e lança um iPhone que a Microsoft tinha nem pensado, entendeu? Então, assim, de fato, essa... mas eu confesso... Tem uma frase sobre isso que é legal. Quando o Windows, né, se desenvolveu, assim, pra caramba, popularizou, e aí perguntaram pra ele, tá, eu não sei se é essa situação, se é outra, mas eu acho é alguma coisa assim. Mas que ele fala assim, tá, e agora? O que você vai fazer já que eles dominaram o mercado? Aí ele, vou esperar a próxima onda. É tipo assim... Exato. Isso, cara, eles ganharam essa, cara, a gente vai exato. Então, assim, agora eu sempre tive muito essa vontade mesmo de ser o primeiro, de ser o maior. Eu acho que a gente tem que entrar para uma competição para querer estar no mínimo no pódio, né? Mas é sempre bom a gente querer competir pelo primeiro lugar. Eu acho que mercado, capitalismo se trata muito disso, né? Então, e quando eu comecei a entender o modelo de negócios do hoje, porque o maior benchmark, né, é o que está estabelecido, foi o Get Ninjas, eu comecei a falar, cara, a gente consegue peitar. A gente consegue trazer algo diferente, pelo menos, né? Eu não sei o quanto que eu acho que a gente deve lutar para ser o primeiro. Sabe, assim, é uma reflexão que eu venho fazendo há um tempo de tipo, será que não é melhor eu ajudar todo mundo a crescer, ao invés de eu querer ser o primeiro? Né? E assim, tem um mercado, o problema é desse tamanho, e aí, pô, eu preciso resolver todo o problema, eu não posso resolver uma parte e fazer todo o mercado crescer e se desenvolver. Mas aí a gente vai ficar... ambição pessoal, ambição pessoal e profissional. É uma coisa do capitalismo consciente que a gente estava falando antes, de como se posicionar, de tipo... a gente está entrando para um ecossistema, né? Que você falou, a ObraZap vai vir aqui para fazer um ecossistema, para formar um ecossistema. Aí a gente vem para formar um ecossistema para a gente ser o primeiro, tipo, né? Não é ecossistema mais. Então a gente vem, na verdade, para florir para todo mundo. Se todo mundo estiver ganhando, tá funcionando para todo mundo. E só para falar assim do benchmarking, pegando nessa parte que o Marcos está falando, eu fui atrás, eu gosto muito de pesquisar, eu pesquiso muito antes de eu fazer qualquer ação, post, qualquer coisa, eu pesquiso muito. E aí eu comecei a encontrar as reclamações dos usuários. Isso. E aí caracas, a gente não vai fazer isso aqui não. Mas calma, reclamação dos usuários no benchmark, né? Isso, lá das outras empresas, né, que a gente estava fazendo. E eu comecei a ver umas coisas, assim, absurdas, no sentido de até desonestidade. Eu falei, cara, que eu nunca quis participar de nada que fosse desonesto, sabe? Boa. Então, sempre vim trazendo a luz, assim, no Marcos, falando, Marcos, a gente precisa entregar qualidade de vida para essa galera. Eles usam, sim, o celular, eles não estão tão acostumados, mas essa galera, eles são muito inteligentes, entendeu? E a gente tende a... Igual fala assim, eu achava que eu era rico, mas quando eu vi o pedreiro, descobri que pobre sou eu, sabe? Aquilo. Então, assim, a gente tem que ter humildade. Eu acho que o Luiz, advogado da Moai, falou sobre isso aqui, sobre humildade. Então, assim, primeiramente, sobre ser o primeiro ou não, é uma questão pessoal e de humildade. Se a ObraZap está cumprindo um papel dela de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, dos clientes terem um retorno, porque é um sonho, às vezes eu quero arrumar o quarto da minha filha, é um sonho pra mim. Aí, pô, o cara não aparece lá, vamos supor, e eu paguei o cara, ele não apareceu, ou então os caras são mal recebidos, fazem um trabalho, às vezes não recebem, porque isso que o Marcos falou, será que a gente precisa levar isso uma vida inteira, sendo que tudo já caminhou, e aqui onde eu cresci, onde eu tive participação
emocional nisso, eu tô vendo que nada evoluiu. Então, foi algo até muito pessoal dele, entendeu? Que ele trouxe isso da vivência dele. Não foi algo que ele viu, que ele percebeu, foi da vivência dele. E quando eu comecei a conviver, quando eu comecei a ter o feedback desse pessoal, eu falei, cara, a gente precisa ajudar. Entendeu? Então, assim, se a gente for os primeiros para os prestadores, a gente já venceu. Total. Entendi agora a posição do primeiro. Primeiro para aqueles clientes que amam, né? Sim. Isso. É isso. Exato. Que maneiro. Exato. É assim, é ocupar esse espaço na mente de quem precisa. Você falou que você quer fazer uma reforma. Cara, se você souber que na Obrazap você resolve a sua vida, tanto com fornecedor quanto com prestador, enfim, pagamento, a gente fez o nosso trabalho. Boa. Perfeito? Porque eu acho que nesse caminho a gente pode falar o seguinte, que no Marketplace, depois que eu fiz o Empretec, comecei a frequentar lá no Sebrae Lab, a gente já estava percebendo que tinha alguma coisa ali faltante. A gente não estava resolvendo de fato, né? E aí, eu não sei muito bem, acho que o Glauco pode falar melhor, veio a ideia do pagamento, porque estava num negócio de get-through de pagamento, de como é que o pessoal vai pagar, porque a ideia é que o cliente entre, encontre o prestador lá dentro e ele consiga fazer esse pagamento para o cliente. Essa era a ideia, que ele conseguisse contratar e que o prestador de serviço receba à vista e ele ofereça para o cliente parcelado. Só que a gente não tinha o nosso próprio meio de pagamento. E aí, a gente já estava ali com o site andando. O Glauco, cara, ele cresceu assim um site, começamos do zero, fomos refazer. A gente jogou fora, literalmente, o que a gente tinha feito de MVP de projeto. As ideias boas permaneceram, as ruins a gente retirou. E o Glauco cresceu, assim, imensamente o site. Só que aí o site estava meio até que pronto, assim, de repente a gente falou que tá faltando. E aí eu vou dar a palavra para o Glauco explicar como agora a gente está virando ObraPay, uma fintech. Eita. Tá vendo aí a pivotada? Já Startupeiro é assim. Exato, É incrível. Então, a gente acabou topando nessa barreira que é comum, que são as taxas. As taxas. As taxas de gateways. Já diz assim, como diz a nossa bela, já é difícil. Aí você imagina, ainda vem aquela comida de 15%, 19%. Você fala, meu Deus do céu, esse sócio oculto aqui. Não é sócio oculto, não. Tô Ele trabalhando pra limpo, ele. É meu patrão. É meu patrão. Isso aqui é meu patrão. Deus, eu tô pagando dízimo pra esse cara e não sei. Entendeu? Pedágio mais que muito dinheiro, caro. O gateway de pagamento, sacou? Você realmente fica rendido. Caramba. Entendeu? Então, assim, é comum. Então, é um caminho que hoje, muitas das startups, se elas perceberem que boa parte, cara, com certeza devem perceber, né? Que muito do esforço e do que ela tem, do tempo dedicado, tá indo pra você poder monetizar. Claro. Entendeu? É tipo, você tá ganhando. É assim, é aquilo que você falou, assim, entra naquela que você percebe que você realmente não tá aumentando o tamanho da pizza, né? Você tá realmente fatiando ela em muitos pedaços. Você vai fatiar ela e você vai comer o menor pedaço. Eu acho essa história que vocês contaram agora incrível, assim, de perceber a dor do cliente, de que ele tá passando ali por alguém que tá tirando uma boa parte, né, da receita dele. E aí vocês fizeram o quê? E aí vocês começaram entra numa questão que é aquela... É doído você imaginar que quando você quer solucionar um problema desse porte, que vamos falar assim, de alguma forma levar realmente dignidade e permitir que ele tenha uma facilidade na mão pro prestador ali, que é a vantagem que a ObraPay tem, tá em relação a poder entregar imediatamente pro prestador, logo após a finalização do serviço. O cliente é experiência do Uber, né? Terminou? Ok. Finaliza o pagamento, ele recebe na hora, independente se o cliente pagou em 6 vezes ou quantas vezes escolheu parcelar. E sem desconto. Então, assim... Ele recebe 100% do valor que ele cobrar pelo serviço dele. A Obrazap não mexe no bolso do prestador, entendeu? Então, é realmente sem desconto. Então, a taxa... Desculpa te interromper, mas só para finalizar. Isso mesmo. Aí a taxa de serviço, que para a gente sobreviver como empresa, fica a cargo do cliente, entendeu?
Calma aí. Ah, tá. O cliente que paga a taxa Isso, de- perfeitamente. do preço, do valor total. Do valor total, Hum, entendeu? tá. Beleza, eu vou querer conhecer mais, mas Claro, é isso. claro. Diferente, Não, diferente. É isso. Quem inova mexe com a cabeça da gente, É. né? Quando, É isso. quando a gente eu peguei aquele... E tava ali no back-end mesmo, entendendo mesmo a regra do negócio e tudo. Como Uhum. movimentava, ali, vendo a máquina funcionando. Eu falei, meu irmão... Aí eu cheguei lá no início e falar pro Marcos, tá rendido, porque quando a gente configurou a primeira versão no início do ano, a gente tinha lá preparado mais de 20 gateways já configurados. A API já tava assim, ó, falou, quer Prontinho. testar qual aqui, meu irmão? Integrado. Tipo, ele não tinha nenhum. Eu falei, não, mano, aqui na tua mão tem mais de 20 APIs aqui já integrados e a gente pode testar aqui os gateways de pagamento, mas a melhor solução é ser o gateway. Tipo, vamos dar uma oportunidade de pivotar aqui. Tipo, tem outros cenários. Então, assim, era um cenário que a gente já conversava bastante e eu cheguei a destacar lá no início, era realmente relativo ao como a OLX trabalhou com o cenário da OLX Pay, Uhum. né? Eu falou, olha, o OLX tem aqui, ela tá trabalhando com esse produto, cheguei a conversar com isso, só que não tinha essa visão ainda, assim, a gente não tinha essa... Mas como que é o caso da OLX? A OLX, ela passou a trabalhar, né? Ela formou um gateway próprio de pagamento, assim como os times de Mercado futebol... Livre, Mercado Pago. Mercado Livre, Mercado Pago. Então, assim, o Mercado Livre vem com o Mercado Pago, a OLX com o OLX Pay. Aí vem, que nem o cenário que eu boto muito pra eles em relação ao como o Palmeiras trabalhou pros sócios com o Palmeiras Pay. Porque hoje, aí a gente Entendeu? fala naquela questão das tendências. O Banking as Service virou o novo marketplace, aquela hype. Uhum. Então, cara, hoje, inclusive teve um levantamento de mercado agora, que Banking as Service virou uma coisa, esses sistemas white label virou uma coisa tão assim, qualquer um tem, que hoje eles sobrevivem de taxa de cartão. Eles não sobrevivem mais do próprio modelo de negócio, que é Aham. vender tecnologia de pagamento. Porque hoje todo mundo tem, então virou Virou uma... commodity. Virou commodity. Então virou guerra de preço. Caramba. Percebe? Aham. Conversando com o Marcos, é aqui. Aham. Aqui, ó. Isso. Levantando Como é que vocês pra chegaram a aqui, essa conclusão? entendeu? E aí foi a conclusão do Glauco, porque a gente testava gateways que já Aham. estão no mercado. Porém, vamos lá, a gente tem uma taxa de serviço de 20%, né? Altíssimo. Não, eu digo, a obra Zap cobra Ah, tá. a nossa taxa de serviço. Corrija, Tá, de não é serviço alta. total, não de... Corrija. Vamos editar essa parte. É baixinho, é baixinho. Mas, Não, mas enfim, 20% do prestador, é isso? o prestador vai te cobrar R$100 para vir aqui trocar uma torneira. Então, na hora do checkout, vai chegar para o cliente pagar R$120. Tá. 20% sobre o valor do E o que prestador. vocês trouxeram? Aí, trouxeram? O que vocês entregaram, a obra Zap? Ah, tá. E então, a gente tinha essa solução na cabeça. Cara, ok, vamos parcelar. Dentro do que tá posto hoje, né? Esses gateways, a gente via que a nossa taxa de 20%, 14% era para os gateways. E isso a gente limitou o parcelamento em até 6 vezes para o cliente. Entendi. Porque se passar para 12 vezes, por exemplo, aí a gente tem que pagar o gateway. Caraca. Tinha que pagar o gateway. Trabalhava no prejuízo. Porque acima de 6 vezes, se eu não me engano, 6 vezes já dá 14%. Entendi. 7, 8, eu acho que, se eu não me engano, 9% já é 21%. Aham. Então a gente trabalharia para o gateway. Com 14% a gente já estaria trabalhando para o gateway, né? Porém, a gente... Já é um sócio majoritário. de Majoritário, tudo. Aham. padrão. E aí, o que acontece? Mas sempre naquela perspectiva do startup enxuta, Aham. de, cara, vamos primeiro validar, nem que a Sim. gente tire do bolso para validar, que não sei o que e tal. Só que começou a ficar uma coisa difícil de operar. Porque o gateway, ele não olha para a situação da obra Zap. Uhum. E então teria que ser uma coisa específica. Que aí naquele dia no Sebrae Lab você até falou, cara, antes de desenvolver, essa de outra forma. E aí a gente já foi um pouco teimoso também nesse ponto. Eu falei, cara, aí o Glauco trouxe, a gente vai ter que ter o nosso white label, a nossa própria solução. Uhum. E aí fizemos o aporte para poder... Então, assim, a gente
deu o passo antes de validar, vamos dizer assim, tá? Vocês criaram a solução antes de validar. Antes de entregar ela na mão. É um risco? É um risco. Been there, done that. Isso, exato. Todo mundo sabe. Todo mundo já sabe. Esse é o erro O tradicional. manual é uma coisa, startupeiro. exato. E aí fizemos. Até aquele dia eu quis meio que justificar pra você assim. Não, é por causa disso. Eu me senti até culpado, né? Aí Mas olha, no ambiente startup a gente não pode ter nem culpa, nem julgamento. Não. Ah, Rogério falou isso na Isso, aula. é. Eu lembro. E aí, então, Rogério, a gente foi A gente buscar. não sofrer com isso. A gente foi buscar, chegamos numa grande fornecedora desse tipo de tecnologia, nos atendeu muito bem. Então, a gente desenvolveu a nossa própria solução de pagamento, que é a Obra Pay, né? E, cara, e foi isso, assim, o desenvolvimento da Obra Pay, para chegar nesse ponto de entender. Fizemos o Vocês conseguiram site. aumentar a margem de 14%? Não, aí agora a nossa, o que a gente paga para fornecedora da infra é 2,47%. Pô, que maravilha, hein? A diferença. Agora dá pra funcionar e atender. Então, agora. Exato. Mas, Sem tomar o prejuízo, né? Exato. mas ainda continua sendo uma feature, né? Tipo, Uma feature. uma Exatamente, feature, é uma beleza. feature, exato. Tá. Porém, aí, trazendo aqui o episódio daquele dia no Sebrae Lab, que eu falei, por isso que eu te chamo de professor Rogério, né? Que foi quando você teve aquele diagnóstico tão assertivo que, realmente, a Obra Pay, ela nasceu como sendo uma feature, né? Só que, cara, aquele dia, você mostrou pra gente que ela é o produto. Percebe? Assim, ok, a Obra Zap é um produto muito valioso, é um produto que, frente aos concorrentes que estão postos hoje no mercado, ele está muito à frente. Cara, hoje, se você pegar o maior player, você faz no site deles em 12 cliques, na Obra Zap você faz em 3. Então, a gente está muito à frente, a gente é muito competitivo. Essa questão da... Mas ok, agora, a dor do nosso... Porque isso, novamente, pesquisa de mercado junto com o nosso público-alvo, a gente entendeu realmente. Eles perdem serviços por não ter a opção de oferecer para o cliente pagamento parcelado, cara. Massa. Então, assim, é o dinheiro que faz falta pro cara. E a gente tinha, novamente, da minha experiência de mercado, eu já vinha olhando para tudo, falava, cara, por que ninguém faz isso? Por que ninguém faz isso? E tudo é momento, a tecnologia ela vai chegando num ponto. A gente trabalha com um público-alvo que não tem educação financeira também, para trabalhar com maquininha de cartão de crédito, para entender a antecipação, entender essas coisas. Então, a nossa proposta vamos tornar isso o mais simples possível. Vamos tirar aqueles asteriscos lá de baixo, assim, que o cara vai ter uma taxinha que vai sair. Não. Se ele cobrar 100, ele vai receber 100. Entendeu? Vamos tornar claro. Eu gosto muito dessa história, porque vocês fizeram o caminho tradicional de uma startup, mas chegaram até a outra ponta. Que é, né, vamos construir feature. Eu tive uma ideia, vou construir minha ideia, né? Aí vai desenvolver a ideia, e aí vai construindo feature, e chega um momento que entende que ideia não vale nada. Né? Mesmo construída, cara, não vale nada. Exatamente. Tem que resolver a dor de alguém. Exatamente. E aí vocês chegam e falam, então agora eu preciso transformar isso na solução de alguma dor. Isso. E aí vocês encontraram a dor, que é o cara, quando vai fazer a obra, ele perde serviço porque não existe crédito pro cliente dele. Isso, exato. E aí ele já traz a solução que vocês resolvem um outro problema, que é o problema de distribuição. Assim, isso se validar, né? Porque, pelo que eu saiba, ainda está em processo de validação. Isso, perfeito. Né? Mas se validar, por que a estratégia está correta, ao meu ver? Porque quando a gente vai vender, para a gente fazer distribuição, a melhor forma de fazer distribuição é vender para quem vende a gente. Maravilha. Então, vocês estão no caminho, né? Se você for pegar, eu quero comprar uma Coca-Cola. Você não vai comprar da Coca-Cola, você vai comprar de uma loja que vende Coca-Cola, né? Então, e é a maior distribuidora que tem de logística. Então, sempre a gente vai comprar, né, de alguém que comprou do principal. Perfeito. Então, me parece que está alinhado a estratégia. Não estou dizendo que vai funcionar, mas que pelo menos está alinhado. Exato. E uma outra questão que foi... a gente percebeu isso também, né, Camila? Assim, por exemplo, a Obra Zap, ela é um marketplace freemium
o prestador entra lá, faz o perfil dele, coloca quais são as habilidades, o que ele faz, enfim. Foto de serviço, aquela coisa, né? Aham. Ok. Porém, e aí foi naquela conversa com você que a gente entendeu isso. Ok, é bom para ele ter mais um canal de vendas que é um marketplace. Uhum. Mas hoje o mercado, ele, por exemplo, os bons prestadores, o boca a boca já funciona muito bem para essas pessoas. Eles não ficam parados. Tá sempre com serviço. Prestador bom, ele não tem agenda, cara. Uhum. Ele terminou um aqui, ele já tem 2 esperando. Ele tem que passar cliente na frente. E ele é um cara disputado. Uhum. Perfeito? E o prestador que está ali começando, ele está... Ok, ele pode até acreditar naquela opção de mais um canal de vendas para ele aparecer na internet, porém ele é um cara que também às vezes vai querer ver um resultado rápido. Uhum. E esse resultado às vezes não vai vir. Às vezes pode não chegar um cliente tão rápido para ele pela plataforma do Obrazap. Uhum. Porém, se esse prestador está aqui de frente com o cliente dele, ele oferece ele dá um valor de orçamento, e esse cliente fala, cara, você consegue parcelar para mim no cartão? E ele fala, cara, agora eu consigo. Muda, né? O tempo da dor dele, a gente resolveu ela instantaneamente. Aham. Independente se esse cliente achou ele na Obrazap, se achou o padeiro que indicou, a tecnologia do pagamento, ela resolve uma dor que o cara carrega ela para qualquer lugar. Aham. E aí... E como que vocês validaram que isso é uma dor? Cara, novamente, o meu background é todo na área de construção civil e construção civil residencial, né? O meu pai, ele era construtor, já aposentou, durante 35 anos trabalhou autônomo, né? Então, ele... E o mercado de construção e reparos no Brasil, ele é altamente informal, né? Ninguém emite nota, você contrata o cara no Pix e tal, não tem formalização. Então, tanto é que um levantamento do DIEESE fala que hoje, de 5 milhões de trabalhadores, isso em 2020, né? 5 milhões de trabalhadores na construção civil, 3,5 está no mercado informal. Caramba. Entendeu? Então, assim, ele é altamente Mas você informal. foi falar com eles, ouvir, ver se isso era uma demanda, se eles perdiam o negócio por conta disso. A Camila foi na sua frente. Só para falar pro pessoal que tá, os ouvintes, né, da gente, o Rogério tava dando uma aula de metodologias ágeis. Isso. E aí a gente chegou lá e todo mundo crente que ia ter, assim, uma matériazinha, o Rogério já chegou lá e bora, abre aí, tá falando com o cliente, vamos fazer isso, falou super rápido, então aqui já é a metodologia, o que vocês estão precisando fazer no negócio de vocês? Já começa agora. E eu já toda empolgadona, que vim do Empretec, né? Soltou um desafio, a gente resolve. E aí eu já comecei a falar, Marcos, por favor, me manda um prestador. E tem um parceiro nosso, Alexandre, que ele sempre passa os feedback, ele é sincerão e tudo. E aí eu comecei a aplicar o spin selling, né? Que a gente conversa com você, até viu lá na aula, oi, tudo bem? Você já tinha esse background, né? Então eu falei, então já comecei ali rapidão. Então, aí ele já começou, nossa, e ele não sabia, ele sabia da Obrazap, mas ele não sabia da ObraPay. Aí eu falei, não, Alexandre, porque agora a gente tem ele, nossa, não acredito, vai ser bom demais, nossa, vai ajudar. Eu falei, você perde cliente? Ele, nossa, perco muitos. Entendeu? Então, assim, e aí eu comecei a fazer uns cards e tal, jogar nos grupos pra ver mas o pessoal não me respondia. Aí eu fui lá e falei bem assim, alguém aí tá precisando vender parcelado para o cliente, tá perdendo cliente por não conseguir parcelar. Mandei assim, um negócio escrito desse jeito. Cara, começou a vir um monte de gente no WhatsApp. Como é que funciona? Como é que é? Como é que faz? E eu, caracas, e agora? Então, gente, tem que estar preparado com os processos. Por isso que todo mundo fala, não, mas tem que validar e tem que ir. Não, gente, tem um processo comercial, tem que ter um suporte, tem que ter um material em que esses caras vão nos vender. Como é que esses caras vão nos vender? Exatamente. Eles vão abrir um Instagram, eles vão ter um material em PDF, eles vão ter um e-book, eles vão ter um pré-treinamento antes, e se for ter um treinamento, quem vai dar, entendeu? Então, a gente valida a dor, a gente valida o nosso produto, mas a gente precisa validar nossos processos também, porque, como você também falou aquele dia, né? Pode ser que você faça um negócio muito grande, chega a demanda, como é que você atende essa demanda? Entendeu? Então, assim, tem pessoas já esperando a gente mandar, né, nosso material para que
que eles possam nos apresentar para o cliente deles. Uhum. Então, a gente está, neste exato momento, produzindo Essa é a material. etapa. Essa é a etapa. Aham. Pô, eu acho muito legal a história porque foi, assim, a aluna que chegou e falou, olha aqui, acabei de validar com o cliente, olha essa resposta. E a gente estava falando sobre aquilo, Sim. né? Passou um pouquinho, aí você já trouxe essa resposta. Falei, isso aqui é indício de validação. Se ele contratar, validou. Né? Sim. Só complementando também, Claro. Rogério, que quando você conversa com 10 pessoas e 8 te falam a mesma coisa, cara, tipo assim, você pode saber que ali existe uma oportunidade mesmo. Uhum, E você olha e vê que ninguém tá resolvendo aquilo, né? uhum. Então, a nossa pesquisa de mercado foi muito nesse sentido. A Camila fez uma pesquisa que foi extremamente bem sucedida. Nós conseguimos 96 participantes naquela... Que cara, eu falo, é surreal. Isso aí já começa a Pro formar uma nosso- comunidade, É né? isso, porque pro nosso público, que é um pessoal que, novamente, tá ali trabalhando, não para... Você conseguir 96 pessoas para pararem para responder num prazo de 1 mês... Uhum. Cara, então se a gente teve uma validação robusta de muita coisa que a gente tinha, onde que eles se anunciam? A grande maioria no Instagram, mas a maior resposta foi que nem sabe onde se anunciar, percebe? Então certas Você coisas... vai conhecendo o seu cliente, né? Exatamente, perfeito. É. Rogério. Assim, qual é o nome desse cara que você falou que é o mais empenhado e conversa? Alexandre. Alexandre. Esse cara, eu acho que tem vários aprendizados aqui, né? Então, Alexandre, heavy user, Uhum. é o cara que você fala e ele responde, Isso. ele tá ali em cima, né? E como você fazer pesquisa é mais barato do que desenvolver, né? Uma Com feature. certeza. Quanto que custou fazer essa pesquisa? E quanto que custou desenvolver o marketplace antes? Nossa. E aí para chegar... Então, assim, como... Né, aquela máxima que não é necessariamente verdadeira, mas que ela é boa pra gente refletir, que é R$1 em pesquisa é igual a R$10 em um X, que é igual a R$100 em desenvolvimento. Então, qual é a hora de desenvolver? Né? Qual é a hora de desenvolver? É quando você já sabe o que vai desenvolver. Exatamente. Aí entramos no ponto do nosso caso de uso, né? Que foi a experiência que nós tivemos plástico. Exatamente. Qual que é essa experiência? A do áudio. A gente... A do áudio, famoso áudio. Esse áudio, inclusive, que fez tudo isso aqui acontecer. Eu já vou mostrar o áudio pra vocês. Mas, Conta aí. mas enfim, aí, ok. Então, tomamos essa decisão de trazer a tecnologia para dentro, desenvolver Aham. dentro de uma plataforma white label. É o que a gente está fazendo. E realmente acabou de sair do forno. Aí, na primeira fornada, Camila, vamos fazer grupo de teste. Vamos chamar os caras, 5 em Goiânia, 5 em Brasília, põe na mão dos caras, vê o que vira. A gente falou que era meta de vida, Meta valendo de um vida. uísque, qualquer coisa. Quem E vale aí- conseguir um cliente. Vamos Eu gosto vender. dessa experiência. Aí vamos vender, vamos pôr na mão dos caras e tal. E ok, e a gente começou essa caminhada. Vamos trazer os Aham. caras. Posso Fulano, botar o áudio? Já chegou a hora do áudio? Ah, espera aí. Aí, fulano, a gente quer fazer isso, trazendo os mais próximos. Vamos, animo. Aí, cara, sou cristão, eu acho que foi Deus ou Jesus que falou no meu ouvido. Cara, testa em casa primeiro. Aham. Testa dentro da sua casa. E aí, cara, eu chamei um prestador que eu nunca tinha conhecido na vida. Uhum. E Plácido, grande abraço, que virou um grande parceiro. Tinha uns servicinhos para fazer na minha casa. Eu falei, cara, vamos lá, o teste vai ser aqui na minha casa. Então, validando com um cliente real. Com um cliente Super real. importante isso. Exatamente. Que não tem qualquer apego afetivo, emocional, qualquer vínculo. Aham. É um cara que tava ali, me conheceu no dia que ele foi na minha casa, Uhum. né? E aí chegou lá, eu perguntei para ele, falei, cara, você oferece pagamento parcelado? Ele falou, ofereço. Ele tinha maquininha. Aham. Aí eu já falei, cara, é esse cara, velho. Não tem como ser outro, é esse cara. Porque, ou seja, eu nem tive que vender a ideia para ele. Uhum. Ele já fazia, né? Por conta própria, com uma dessas maquininhas já de mercado aí que já estão consolidadas. E aí eu peguei e comecei a falar para ele, cara, eu sou de uma empresa de tecnologia e tal, a gente desenvolveu um pagamento... E a gente sempre, para encurtar muito a história, a gente fala, é uma maquininha de cartão de crédito virtual, na sua mão. Você abre ela no celular lá, você resolve a sua vida. Ok. Topa testar? Top. Beleza. Fizemos todo o trabalho.
Aí é a hora do áudio, né? Agora é a hora do áudio. Agora é a hora do tão esperado áudio. Eu acho, esse áudio é muito bom. Deixa eu pegar. Essa experiência foi surreal. A gente acha que tem que dar tudo certo. Aí, igual o Marcos mandou lá, a gente não conseguiu fechar a venda. Eu falei, cara, mas essas informações que é o ouro. Que é Ó, vou botar o áudio aqui. Igor, se não tiver funcionando, você Se quiser avisa. colocar na 1.5 também fica bom. Pra passar um pouco. Ô Camila, boa tarde. Camila, espero que você melhore logo, viu? Não sei o que é cólica de menstruação e tudo mais, mas sei o que é cólica de rins. E qualquer dor é Intimidade. muito ruim. Camila, vamos lá. Hoje foi um experimento, assim, espetacular, Camila. Muito bom. Foi exatamente isso que você falou. Não foi a venda em si. Até porque a gente nem conseguiu, porque o sistema da Zup caiu na hora do vamos ver. Mas o processo, você não faz ideia, assim. Nossa, foi surreal. Eu gravei tudo, né? Então, o Gosto falou, a gente vai fazer todos os apontamentos. Mas, Camila, formulários e formulários de informações e não sei o quê. E o prestador tem que pedir informação pro cliente, qual o seu nome, data de nascimento, endereço completo. Não, surreal. Aí, o prestador tem que pedir pro cliente os dados do cartão pro cliente, porque tudo tá acontecendo aqui na telinha do celular do prestador, né? E o cara que fez se propôs a fazer esse experimento com a gente, o Plácido, pensa num cara muito gente boa, nunca tinha conhecido, e um cara muito com muita destreza digital, apesar de ser mais velho, entendeu? Muita destreza. Fez a validação lá na hora, entrou no e-mail, copiou a senha, voltou pro site, colou. Cara, eu falei, caralho! Aí beleza, né? Que eu achei que ele ia ser meio brucutu. Mas aí, Camila, continuando. O áudio vai ficar um pouco longo, mas vou mandar um áudio só. Aí, formulários e formulários, aí o cara apertava em continuar, aí vinha outro formulário em branco, ele, nossa, mas isso tudo? Aí beleza, e eu aqui do lado, assim, já rindo por dentro de desespero, né? Aí clicava em continuar, mais um formulário, agora de dados do cliente. Tipo assim, ele falou, nossa, cara, mas isso aqui, se for mulher, ela não vai querer falar a data dela de nascimento, não. Mulher não gosta de falar a idade, não. Então, todos os feedbacks. E o Glauco acompanhando em tempo, ele tava na chamada, acompanhando, entendeu? Chamada no alto-falante, né, do celular, ele acompanhando, e o trem deu um PT lá, ele tentava mexer na hora, que não sei o quê, e o cara muito brother, assim, não, isso aqui vai melhorar demais, cara, que não sei o quê, isso aqui tem que ficar bom, e começou a dar um monte de feedback, por fim, ele falou, cara, faz igual a maquininha aqui, ó, ele pegou a maquininha da Stone, que eu tive que pagar ele pela maquininha da Stone, gera um QR Code, velho, que aí eu mostro pro cliente, o cliente mira na tela e faz o pagamento, né? Aí o caralho, é mesmo, né, velho? Não tinha pensado nisso. Aí, nisso, o Glauco já, telefone moendo, eu e ele ali. E o Glauco já começou a fuçar, e já tá mexendo no layout, mexendo no fluxo, fazendo tudo. Mas agora você vai ver que o trem vai ficar bom. Então, resumindo, Camila, não precisa parar o lançamento da ObraPay, viu? Pau na máquina, tá? Não precisa, porque o Glauco já tá trabalhando cabuloso em cima. Ele tava acompanhando ao vivo, viu? Mas é isso, Camila, melhoras. E eu vou fazer esse feedback, eu vou passar depois sim, viu? Parabéns. Parabéns. Valeu. Parabéns. É isso. E assim, o ânimo de ter um feedback que deu tudo errado, mas aprendeu um monte, né? Cara, eu vou trazer um detalhe aqui. Todo esse processo dessa jornada de pagamento demorou 12 minutos e 50 segundos. Imagina, 13 minutos pro cara fazer um pagamento. Tá maluco, ele não faz. Não, assim, quando eu falei isso pro Alexandre, o Alexandre falou, não, quebramos, não vamos nem sair do lugar. E tá, obviamente, né? Assim, Olha como você pode olhar pro copo cheio ou vazio. Exato, exato. Ou você mas, pode olhar assim, e falar, vou aprender, olha que a claro, oportunidade claro, de exato. desenvolvimento. Mas, enfim, esse áudio ele retrata muito mesmo essa experiência de colocar na mão de alguém que não tem qualquer compromisso, nunca ouviu falar. E foi o primeiro teste mesmo, porque a gente estava com uma tecnologia que a gente nem tinha testado. Uhum. Os processos não eram nossos ainda. Foi diante de tudo isso que a gente falou, cara, a gente vai ter que a gente desenhar o processo. E em cima do feedback dele, do Plácido, do prestador, a gente foi, cara, então é isso aqui, vamos refazer, E fomos trazendo toda essa nova agenda, né, de redesign, que é o que a gente está trabalhando e está prestes a entregar aí também. Mas, cara, nada como Um feedback. a opinião de um vamos- cliente. Vamos dizer mesmo assim, que Real. a nossa stack Exato. Puxa aí o a mic. nossa stack vamos falar, para solucionar o problema, a gente tava realmente construindo um navio, agora virou uma lancha. É um caiaque, agora é um caiaque. Não, vamos falar, é uma lancha. é uma ganhou lancha. Por que uma que aconteceu isso? velocidade, entendeu? E todo Mas- mundo vai querer. Entendeu? Por que você tem essa sensação? Vamos falar assim que o que nós temos buscado realmente é simplicidade. Exato, cara. Simplicidade.
É mais difícil fazer o simples, né? É muito mais difícil. Você Muito mais conseguir. Eu difícil. converso muito com o Marcos, com a Camila, em relação assim a. Cara, como você consegue. Você conseguir diminuir, realmente, tornar algo. Um universo de possibilidade de inovação a 3 cliques para um, 3 cliques para o Exato, outro. cara. Meu irmão, é um desafio. Uhum. Como é que você. E ainda mais, vamos pensar assim, para um cenário que a gente tá bastante preocupado com o usuário leigo. Isso. Como é que você vai facilitar? Como é que você vai. Esses 3 cliques vão se tornar acessíveis. Uhum. Tem que pensar em acessibilidade. Então ela tem que atender todo tipo de usuário. E o usuário leigo. Uhum. A mulher que não Então, quer dar a idade, né? A mulher que não quer dar idade, entendeu? Temos que considerar, assim, as especialidades de cada um. Cada um tem uma necessidade especial. Então, esses 3 cliques, ele tem que atender todo tipo de usuário. Exato. Não tem que só atender só. Graças a Deus estamos aqui e conseguimos. Todo mundo consegue clicar e temos outros cenários. Temos usuários que muitas das vezes só usam mensagem de voz. Outro usuário que tem uma ajuda mecânica com algum artifício para poder clicar. Então, assim, realmente, vamos revisar esse panorama. Falei, não, agora, calma aí. Vamos abrir aqui. Agora ficou mais claro. Ficou Sim. mais claro. Então, assim, o nosso foco tá realmente em facilitar a utilização do ObraPay. Facilidade de uso. Facilidade de Essa é a uso, palavra realmente. de ordem. É a experiência do usuário, né? E a interface do usuário. Tá bem, realmente, focado. Porque o nosso back-end já estava pronto. Então, assim, não. E aí, ok, vamos pegar tudo que nós já tínhamos e vamos Simplificar. e entregar uma feature. Uhum. Que gere valor. Que gere valor. É isso. Exatamente. Pô, é isso, assim, tô empolgado para saber os próximos passos. Quero saber, assim, agora, como está a ObraPay, que não é mais ObraZap, eu tava chamando de ObraZap, mas não é ObraZap, é ObraPay agora, né? Como que tá em vendas? Eu quero saber, assim, quantos clientes vocês já venderam, quantos não venderam, qual é a situação atual e para onde vocês estão pensando em ir até o final do ano? Em nível de receita, a gente ainda não fez vendas. Uhum. A gente trabalha com... Então, nós temos 2 produtos aqui na mesa, a ObraZap e a ObraPay. A ObraZap é o marketplace que veio primeiro e, novamente, como a gente falou, a ObraPay é uma feature que a gente trouxe agora, mas que, depois daquele seu diagnóstico, a gente entendeu que ela tem mais valor de chegar à frente como produto. Para depois a gente trazer a ObraZap. A ObraZap, ela é um modelo freemium, né? Então, assim, agora que a gente está na fase de captação, então a gente, obviamente, não está nem falando em plano de assinatura, com os early adopters, vamos dizer assim, né? Então, a gente primeiro está trazendo as pessoas, trazendo essa base de prestadores. É muito mais fácil você falar para o cara que não tem custo, porque todos também perguntam qual é o custo, visto que hoje os maiores players de mercado têm custo para que o prestador esteja lá. Então, foi mais outra oportunidade de mercado que a gente viu. Cara, vamos trabalhar o modelo freemium, entendeu? E assim como... Mas alguém tem que pagar essa conta. Tem que pagar essa conta. E aí, o que acontece? Existe então, dentro do modelo freemium, vai existir lá o plano de pagamento, de assinatura, ok? Tal qual existe com os outros players. Mas isso não no Marketplace, isso já no Gateway Não. No Marketplace. No Marketplace, tá. O cara, por exemplo, a mesma coisa, vamos pegar o exemplo do Spotify. Ele é freemium. Porém, se você quiser baixar música, fazer sua playlist, você tem que pagar. Tá. Mesma coisa a ObraZap. Ela é freemium. O cara entra lá, ele faz o perfil dele, ele consegue se anunciar, estar na internet. Esse é o nosso primeiro ponto. Trazer as pessoas, os prestadores para a internet. Feito isso, a gente pode, então, começar a entregar mais valor para ele dentro da plataforma. De que tipo? De um lado, no Marketplace, você tem a demanda e do outro lado a oferta. Então, existe, por exemplo, o Rogério que quer fazer uma reforma na casa dele. E ele quer chegar para o mercado como um todo. Falar, gente, eu tenho uma reforma a ser feita. Tá, não, mas a minha pergunta ela vem mais no sentido de entender.
qual é a etapa agora de vendas. Ah, tá. Porque vocês têm que Perfeito. chegar agora Beleza. para ter cliente, tem que começar a Isso. faturar, né? Como que a gente gera valor? Faturando. Aí é justamente isso, finalizar o redesenho, né, Glauco, do que é o que fluxo, nós estamos que é fazendo o que a com gente base está no... fazendo. E foi realmente essa experiência com o plástico Porque foi super umas importante. 2 semanas tem esse áudio, né, do plástico? Tem. É uma coisa super recente. É super recente, então é de fato 2 semanas. É 2 semanas, Aham. exatamente. E aí a gente, então, essa última semana... Algum cliente consegue já usar a plataforma, se quiser? Consegue usar. Consegue? Consegue. A ObraPay não, a ObraZap sim. É, a Não, Obrazap- a ObraPay. É, Ah, não, a ObraPay ainda não. Ainda não. Até porque nós entramos num momento por conta desse cenário com plástico, onde realmente nós estamos facilitando isso É. para agora que é essa feature. Integrar realmente. Tá, então hoje não dá para usar ainda. Não. Ou dá? Não, ele consegue comprar. Vamos falar, ele vai lá, entra, compra um serviço, contrata. Ele consegue dentro da plataforma. Mas essa experiência Não tá boa o suficiente ainda. não tá dentro do que, assim, do cenário que Aham. nós tivemos com feedback, que é o que nós estamos fazendo agora. Tá. É. Né? E Tá nem sendo- é porque... Assim, o que eu acredito é que a gente só não chegou no final da venda, não porque ele não quis fazer aquilo não era interessante para ele. A gente não fechou a venda de fato por causa do processo, da Isso. experiência do cliente lá Exatamente. dentro. Hum. Lá dentro. Porque para ele era interessante. Então, o que a gente está fazendo? A gente está reformulando essa parte do processo. Uhum. E junto com essa parte do processo, a gente está trabalhando a parte de processo comercial, que vai ser como nós vamos preparar esses nossos distribuidores, esses nossos prestadores de serviço para falar da gente para os clientes Uhum. deles também. Exato. Tá. Posso trazer aqui espero que ajude, tá? Uhum. Claro. Se o processo tá ruim, faz você, mas vende. Sim. Né? Tipo assim, primeiro sempre, vamos vender. E aí, o processo tá ruim. Então, chegou lá, vou fazer aqui para ele. Né? Foi o que eu fiz. Foi o que você Nesse fez. áudio aí na Então, experiência. mas foi isso. aí o cliente tem que contratar. É. E essa semana pode fechar uma venda que você faça na hora com De forma o mecânica. Glauco no telefone ali, Isso. ou que ele mande uma foto no WhatsApp e vocês preencham para ele, não sei como, Aham. mas Sim. uma. Aí na semana que vem 2. Isso. Aí na semana que vem 3. E aí construir o sistema em cima Exatamente. do valor que entregou dessas vendas. Mas sem vendas, a Não gente dá. continua caindo no mesmo problema. É, aí foi quando, É na verdade. hora de dar o... Cara, é assim, foi surreal, porque era formulário atrás de formulário. E ele com a maior paciência. Uhum. Preenchendo tudo bonitinho. Chegou na hora de apertar o botão. Ok. O sistema tava fora do ar, cara. Nossa. Com a O sistema Aham. da nossa, da nossa fornecedora tava fora do ar. Aí o Marcos Aí, falou... E qual que é o plano B quando tá fora do ar? aí, cara, não tinha. Então, Aí foi o que eu concordo. falei com o Marcos. Aí no momento quando ele falou, e aí? Eu falei, Marcos, Agora não, não dá tem mais. jeito, eu Infelizmente- consigo fazer, Porque nós fazer tenta- agora. É. Vai ter que Aham. ser mecânico. Nós tentamos, assim, 3 vezes fazer o processo de pagamento. Por E quê? aí eu falei, cara, eu não quero... Primeiro, o tempo do cara também, né? A sim. disponibilidade dele. Eu acho maravilhosa essa história. Essa é uma história do dia a dia do startupeiro. É. Né? De tipo assim, pô, você tá lá na cara com o cliente tentando agradar e aí dá tudo errado. Dá tudo Né? errado. E o cliente não tá vendo, você tá sorrindo ali pra ele, mas daqui atrás tá tudo pegando fogo, dando tudo errado. Exatamente. Eu quero mudar essa camiseta de vocês. Tá? Essa camiseta aqui, ela fala 0 receita, 0 salário, mais lágrimas, mais desespero, igual startup. A gente vai reescrever essa história, beleza? Com certeza. Amém. Beleza? certeza. Eu sei que é no sarcasmo, você me explicou que essa claro, camiseta é uma claro, camiseta sarcástica. Mas novas coleções virão de camisetas da Obrazap, então a próxima já pode ser com a história reescrita. Com a história reescrita. E qual que é a primeira linha? Receita. Aham. Né? Perfeito. Receita. A gente tem que vender, tem que ter receita e construir em cima do cliente. Quem que é o cliente? É quem paga. Né? Então, eu acho muito massa a jornada de vocês até aqui. Me identifico em vários pontos, vocês vão falando assim, sabe? Também passei por todos esses perrengues, também tomei as mesmas porradas. Eu acho que é bom a gente divulgar isso pra galera. Pô, pula pelo menos umas 2 etapas aí de erro que a gente já cometeu, né? Isso. Vai lá pra frente. E agora, venda.
Vendas. Tá? Exatamente. Exato. Semana que vem eu quero a mensagem da Camila assim. Exato. E aí, executamos a primeira venda. Exato. Aí na Exatamente. outra, Vai ter. ó, executamos mais duas. Aí na Isso. outra, 3. Mas vai ter, com certeza. Beleza? Vai ter. É isso. Vai ter. Fechamos? Fechamos. E assim, é importante, né? Deixar porque assim, tem muitas pessoas que já estão na caminhada, estão escutando, mas tem pessoas que estão entrando muito novas, né? Igual assim, quando eu faço os pits lá e tal, quando eu termino, vem muita gente que nem só tem uma ideia e vem conversar comigo depois no final lá. Nossa, que legal, mas como é que foi? Mas aí eu pergunto, você tem alguma coisa? Não, é que eu tenho uma ideia. Então, assim, gente, se vocês têm uma ideia, tem esse perfil de empreendedor, consegue passar por essas situações, não desista pelas dificuldades. Desista pelos riscos calculados de você analisar dados, um relatório, você olhar para a situação e falar, pô, realmente aqui chegamos, Não dá. aqui não dá. Mas não desista pelas dificuldades, porque elas vão acontecer sempre e a gente precisa aprender a lidar com isso. Caraca, E uma coisa muito boa, Rogério, né? Vou ponderar aí isso que você tá falando. Cara, é porque assim, a gente abre a internet e vê muita história de sucesso, quem já chegou lá. E tem alguns empresários, algumas pessoas que chegaram lá, né? Vamos usar esse termo, que tem a humildade de olhar para trás e abrir a história, falar dos erros, enfim. Eu gosto muito de ler biografia de empresários, assim, é o tipo de leitura que eu gosto. E, cara, uma reflexão que eu tenho a respeito de erro é que, assim, quando a gente tem uma ideia, que a gente tem vários caminhos, cada caminho é uma porta. É como se você estivesse olhando para frente, para uma parede e visse 7 portas. Se eu abro a primeira e eu descubro que aquele é o caminho errado, eu fecho ela. Eu estou diminuindo a minha margem de erro. Então, cada erro que eu cometo, ele me leva mais próximo da vitória. Tem gente que não consegue enxergar essa correlação. Mas ela existe. Porque se eu abro 5 portas, se tem 5 portas na minha frente, eu abrir 4 erradas, a última tá certa. Né? É isso. E se todas estiverem erradas, você aprendeu que não é nenhuma delas, cara, e que é outra coisa. E aí entra naquela questão que a gente... Na necessidade do senso de comunidade, para que essa conversa de fracasso, ela se torne rotineira. Porque, e não é fracasso, o fracasso de você ser um perdedor, mas o fracasso de você estar aprendendo no processo, né? Exatamente. A gente tem um quadro aqui que chama Fuck Up Night, que é só história de fracasso. Beleza. Por quê? Porque todo mundo tem história de fracasso. Tem, cara. Então, assim, essa mesmo do Plácido, essa primeira venda... Muito bom. Cara, ela foi uma história, você vê, foi um mega fracasso, né? Toda a operação, até o final foi um fracasso. A venda não deu. Sua agonia lá fazendo. E aí, cara, só que eu contei pra história pra Camila rindo. Porque foi divertido passar por esse fracasso. Porque o tanto de coisa que a gente aprendeu e um feedback tão cru do seguinte sentido. Cara, a mulher não gosta de falar a idade. Que dia que eu, Marcos, o Glauco programador, a gente teria essa percepção, assim, de, cara, a mulher não gosta de falar a idade. Como é que eu vou pedir o... E também, assim, a gente viu também que estava muito errado, porque todos os dados sensíveis do cliente qual que é seu nome, Rogério? Seu CPF, seu telefone, eu tinha que te perguntar tudo isso. E por final falar, me dá seu cartão para eu colocar aqui, ou tá aqui meu celular para você colocar. E nisso as conversas de WhatsApp aparecendo, amorzinho pra cá, e dizer o celular. Entendeu? Então, assim, cara... Que surreal. Eu falei pra Camila, cara, isso aqui foi surreal. Foi muito legal. O cara ali junto, cara, não, isso aqui vai ficar muito bom. E, assim, tivemos até conversamos sobre isso, que nós pegamos essa experiência, assim, já veio pronta pra gente. A gente não tinha autonomia, ainda autonomia de mudar, a não ser que a nossa integração estivesse completamente feita. Isso. Aí eu falei, Marcos... Aí ele me perguntou, ele disse assim, com aquele tomzinho já mais bem triste, que você até se... Ele, logo tem como hoje, gente. Eu falei, Marcos, a nossa integração tá completa. Vambora, meu irmão, deixa isso aí, bola pra frente. Alima, vamos. Boa. Vamos pensar aqui no ponto forte que ele deixou, que é a questão
do Geico, vambora. É isso, foca nisso, né? Ele deu pra gente aqui Um segundo experimento. Um segundo experimento pra gente ver se Ele funciona. deu a solução. Então, meu irmão, vamos focar. Temos a integração completa. Esquece o front deles, meu irmão. Aham. O front que nós precisamos é bem menor. Vamos nessa. Cara, eu gosto muito de uma frase do Mike Tyson. Que ele fala assim, todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. Então, assim, cara, você vai entrar no ringue, você vai arrebentar, não sei o que. Você tomou o primeiro soco na cara, aí você entende com Olho quem você encheu tá de lidando, lágrima. onde que você tá, a vista ofusca. Aí você, meu Deus, entendeu? Mas aí é a hora, e depois eu mandei um áudio pro Glau, cara, de você ter time. Sim. Aham. Aí o time faz diferença. Uhum. Porque diante de todo esse processo que estava acontecendo, eu estava seguro porque eu estava com o Glauco no alto-falante. Uhum. O meu time, assim, o cara estava do meu lado, vivendo a experiência. Não te largou ali Não me sozinho. largou. Glauco, e da mesma coisa a Campus Party. Chegamos lá, fomos fazer um evento lá, distribuição de camisa, de repente um monte de coisa dando errado, ele abriu o computador lá na hora, liberou todo mundo, passou boiada. Aham. E aí, toda a então, assim, diferença. cara, então o time faz total diferença. A segurança no time, a Camila também é uma pessoa que, cara, o branding dela é impecável, Uhum. né? O branding Total. da Obrazap, hoje você olha para nossa página de Instagram, cara, é impecável. Não tem ali, é irretocável mesmo. Então, o time faz toda a diferença. Porque, você sabe, ser empreendedor, a gente tem que ter, não é nem sangue fresco, sangue de barata, Uhum. né? E Que a gente vai ouvir o que a gente não vai quer. ouvir. Vocês já leram o livro Startup Enxuta? Sim, do Eric Ries. A Bíblia das É a startups, Bíblia das né? startups. Para mim, o grande aprendizado ali daquele livro vai errar muito, Exato. né? Então, já que vai errar muito, Erra rápido. tem que errar rápido e barato. Exato. Sim. Porque, Exatamente. né, já vai errar muito. Teve uma época que lá na Pro Bono a gente executava experimento, tipo, com clientes, Uhum. e a gente considerava que tinha que, no mínimo, 5 clientes dar o mesmo resultado para a gente concluir um experimento, né? Então, fazer isso com, no mínimo 5. Tinha uma época que a velocidade de experimentação era tão rápida que a cada 2 dias a gente estava concluindo um experimento. Entendi. Não. Sabe? Já, tipo, levantava a hipótese... Obrigado. Já levantava a hipótese, criava o experimento, rodava o experimento com o cliente, colhia feedback em 2 dias, a cada 2 dias rodando esse ciclo. Maravilha, Sabe? cara. Por entrar nessa mentalidade de experimentação. Metodologia. 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 Total metodologia. Então, assim, a Camila tocou num ponto, porque a realidade dentro de uma startup, ela é muito contrastante, né, cara? Que ela tocou num ponto muito fundamental. A gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, porém, você não pode fazer nada descoordenado. Uhum. É igual ela falou, cara, não adianta você pegar a Obra Pay, jogar no mercado, de repente chega 1 milhão de usuários, 1.000 usuários que seja, 100, e a gente não consegue atender os 100. E o fluxo, a gente conseguiu olhar para o fluxo a primeira... Mas esse é até um problema bom, né? Se Cara, você arranjar 100 clientes e você não consegue atender, faz uma fila. Lembra do Nubank Não, que eles tinham perfeito, aquela fila de sim, gente sim, para... Mas eu digo assim, se 100 entram e 100 não conseguem usar, demora 13 minutos para pagar, aí fica chato. Mas você validou. Validei. Que eles têm essa necessidade. validei. Você validou uma hipótese, né? Esse negócio de de fazer um experimento e girar ele em 48 horas era para dizer assim, por que a gente rodava o experimento a cada 48 horas? Porque a gente errava rápido. Não é porque a gente acertava rápido. Na verdade, o objetivo era, vamos estar em constante modo de aprendizado, em constante modo de errar. Né? Se a gente erra, se a gente se abre para o erro, e é muito difícil se abrir para o erro, é uma coisa assim que mexe com o nosso ego, Dói. a gente sofre, e eu acho que a única forma que eu encontrei, pelo menos eu que venho do mercado jurídico, então assim, ego lá em cima, né, que eu sempre tive, me achando que é uma coisa que hoje eu enxergo os problemas disso e as dificuldades que isso traz, a única forma da gente conseguir ficar errando constantemente é a gente tirar o nosso ego e não tirar culpa e julgamento. Pra gente tirar o nosso ego, a gente tem que tirar culpa e julgamento. Se a gente não tirar culpa e julgamento, a gente vai pensar, o que ele vai pensar de mim? E o que esses 100 clientes vão pensar de vocês? Nada, se vocês daqui a pouco atenderem eles. Agora não, já. E de uma forma em que ele fique satisfeito e que cada cliente seja especial, pronto, resolveu. Mesmo que não seja, mas metade vai ficar com muita raiva de mim.
paciência, tem tantas pessoas aí no mundo, né? Deixa algumas odiarem a gente, faz parte E do o Glauco processo. fala uma coisa que também é interessante, é verdade também. Muitos, por exemplo, nosso público-alvo ali, os prestadores, eles gostam também de se sentir parte da construção da solução, ver o desenvolvimento, a evolução do negócio. Por exemplo, esse Plácido, que foi esse caso do áudio, cara, ele tá ávido. E aí, já tá na mão? Então tá ele é a venda ávido? dessa semana? Provável. Ah, isso. Também Glauco- tem um Nossa, vídeo lá nós vamos falando terminar os bastante. testes, Vamos validar os testes aí. Isso, exato. Aí, Não, mas faz na mão. Não, enfim. Então, assim, realmente, é isso que você falou mesmo. Eu perdi o raciocínio aqui. Foi mal, te interrompi, né? Ele tava... que justamente Eles se muita sentem gente parte. entende Você que tava- o erro faz parte. Faz todo sentido o que você está Exato. falando, que ele passou por uma experiência, entre aspas, péssima, Péssima. com o produto. Mas não foi isso que ficou para ele. Não. Não foi. O que ficou para ele foi, tem uma galera querendo resolver o meu problema. Sim. A possibilidade. A Y Combinator, né, que é a maior aceleradora de startups do mundo, eles falam que quando a gente vai construir alguma coisa, a gente não tem que construir pensando na ideia, mas sim na solução do problema. E para exemplificar, ele fala assim, você tem que encontrar um problema tão forte, uma dor tão forte, tão relevante, que é como se fosse com o seu cabelo pegando fogo. Imagina, se o seu cabelo está pegando fogo, e aí, para resolver, você pode resolver com uma solução tão ruim quanto um tijolo. Entendi. Você vai Pra querer apagar- apagar de qualquer De qualquer jeito, o seu cabelo tá pegando fogo. Legal. Né? Então você vai toma o tijolo, cara, tá bom, e vai bater. Por quê? Não é porque o tijolo é a melhor solução ou não. É porque o cabelo tá pegando fogo, tem que apagar o fogo de qualquer jeito. E aí depois, na próxima, você dá um pano, joga água, sei lá o que você vai fazer, melhorando aquela solução, né? Então, a gente não se importando tanto se os 100 clientes vão achar ruim, ou se alguém vai ter uma experiência negativa, porque o carinho e a atenção que vocês têm, e isso é claro, e para mim, por isso que eu acho que eu quero encerrar aqui dizendo para vocês por que eu chamei vocês aqui. Perfeito. Eu chamei vocês aqui por causa da energia de vocês. Vocês têm a moeda mais cara de todas, que é a vontade de vocês, a energia de vocês. Essa vontade, essa energia, enquanto ela existir, o resto tudo passa. Todos os problemas passam. E então, eu acho que está sendo uma oportunidade de o primeiro episódio da história da Obra Zap, que está virando Obra Pay. E quero agradecer vocês pelo programa de hoje. Foi muito bom conversar com vocês, com quem está começando. Eu gosto muito dessa etapa. É uma das coisas que vicia a gente, né? Falar com o cliente, pegar feedback, crescer. E, assim, lancei alguns desafios aqui porque sei da competência e quero ver isso aqui, assim, ó, tunado, no alto nível. Maravilha. Pode deixar. Bora. Vamos chegar com a venda. Desafio lançado? Desafio lançado. Beleza? Não vai ter Lançado. feature que vai impedir mais. Faz na mão. Não. Lançou essa. Aí, ó. Muito boa. A Camila é muito boa. Valeu, Camila. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo programa a gente de que hoje. agradece de verdade e pelo espaço, pela conversa, os ensinamentos. Você é nosso mentor mesmo. Foi um cara que deu um redirecionamento para o projeto sem nem conhecer a gente, só conhecia a Camila até então. O seu trabalho de cooperação na construção desse ecossistema, cara, tipo assim, eu tenho certeza que já é reconhecido, mas o reconhecimento vai ser cada vez maior, velho. E conta com a gente também tem esse senso de comunidade. Vim aqui falar de insucesso, de fuck-ups, de qualquer coisa. Não é fácil. A gente vem e fala. Não só, igual você falou mesmo, não é só um, são vários. E a gente fica à disposição mesmo, cara. Beleza? Gratidão. Pô, gratidão demais. Obrigado. Contem comigo para tudo. E é isso, pessoal. Mais um Ecosystem of Startup. Até o próximo. Um abraço.